Olá, galera do meu canal. Eu vou ensinar aqui para vocês hoje como fazer uma coxinha. Aí aqui eu vou medir a farinha de trigo. Para você não ter erro na quantidade certa, para dar o ponto da coxinha, eu faço assim. Eu meço a mesma quantidade de farinha de trigo, eu coloco de água. Aqui, ó, 2 xícaras. Bota mais um pouco. 3 xícaras. 4 xícaras de farinha de trigo. Então, eu vou botar a mesma quantidade de água na panela. Uma, duas, três, quatro. A mesma quantidade de farinha tem que ser a mesma quantidade de água para não ter erro. Aqui eu tô usando o caldo de galinha para ficar mais saboroso a coxinha. Agora eu vou levar pro forno, pro fogo, para preparar a massa da coxinha. Então, pessoal, aqui está já o caldo da galinha pro fogo. Ó, lembrando para vocês que a mesma medida que for de líquido tem que ser de farinha de trigo, para não ter erro no ponto da massa da coxinha. Aí aqui eu vou deixar aqui no fogo até ferver. Quando ferver, aí que eu vou botar a farinha de trigo. Então, galera, aqui o caldo já está fervendo, não sei se dá para vocês verem. Agora eu vou colocar a farinha de trigo. E quando aqui que eu tô colocando a farinha de trigo, eu vou mexendo sem parar. Não pode parar de mexer. Mexe até dar ponto da massa. E é assim mesmo, como você tá vendo. E o ponto da massa é quando a massa está desgrudando da panela. Você mexe, ela fica bem dura mesmo, é pesada mesmo a massa. Aí o ponto dela é quando ela estiver desgrudando da panela. O fundo da panela, aqui ela já desgrudou do fundo da panela. Agora eu vou levar para sovar. Vou levar para uma bancada para sovar a massa. Aí aqui eu coloquei a massa na bancada, aí eu espalho ela assim para ela esfriar. Só que não pode esfriar totalmente para salvar. Você só vai deixar ela esfriar até você puder pegar com a mão, sabe? Pronto, agora já esfriou um pouco a massa, agora eu vou sovar. Até ela ficar bem macia. Tá vendo como ficou bem a massa certinha? Não pode. Não ficou mole demais, nem dura. Ela fica no ponto certinho. O segredo é você medir o líquido e a farinha. A mesma quantidade de um, botar do outro. Agora, pessoal, que a massa já ficou bem lisinha, bem sovada. Agora eu vou medir minha coxinha para festa.
O tamanho ideal que eu faço minhas coxinhas é de 20 gramas. As coxinhas para a festa. Aí eu vou colocando aqui dentro de um saquinho para quando eu terminei eu modelar ela não ficar ressecada. Eu só vou botando aqui dentro do saquinho. Agora eu vou terminar aqui de pesar toda a massa e volto para mostrar para vocês como eu modelo. Então, pessoal, aqui já está. Já fiz toda a massa aqui botei no saquinho. Agora eu vou começar a modelar as coxinhas para vocês verem. Aí eu pego uma bolinha, aí faço assim com a mão. Pego o recheio e eu coloco o recheio com a mão mesmo. Eu já ouvi falar que o recheio fica ruim, mas comigo nunca aconteceu. Coloco no congelador para congelar e comigo nunca aconteceu de ficar ruim o recheio, porque eu estou pegando com a mão. E o segredo para sua coxinha ficar bem bonitinho, modelar sem rachar, é você modelar ela direitinho. Eu faço assim, modele ela bem direitinho, que ela não racha, fica perfeita a sua coxinha. E também deixar na geladeira refrigerar por mais ou menos 1 ou 2 horas antes de fritar, assim que sua coxinha fique crocante e mais bonita. Vou fazer outra para vocês verem. Faço assim, coloco o recheio. Vou assim, apertando bem para não ficar com a coxinha também, para não estourar quando estiver fritando. Uma dica também para quando você estiver fritando a coxinha: não coloque muita no óleo, coloque de 5 em 5 ou 6. Por quê? Porque se você colocar muita, o óleo esfria e aí ele não consegue manter a temperatura e demora muito para a coxinha fritar. Aí tudo que frita, que demora de fritar, que fica no fogo, ela cozinha. Aí tudo que tá cozido borbulha, né? Então a coxinha vai estourar. Agora, pessoal, eu vou terminar de modelar todas as coxinhas e volto aqui. Olá, galera. Então aqui já estão as coxinhas já modeladas. E agora eu vou enfarinhar na farinha de rosca. Eu não molho ela. Eu não gosto de molhar, porque ela fica úmida quando eu molho. E aí eu não gosto. Eu gosto só de passar na farinha de rosca e botar aqui na vasilha e levar para a geladeira e ficar lá o tempo determinado. O tempo que precisar, até 3 meses, né? Vocês sabem que fica na geladeira. Aí eu coloco assim, farinha, passo a farinha de rosca e coloco na vasilha e coloco na geladeira. Galera, vão se inscrevendo no meu canal para eu ganhar muitos inscritos e ficar mais conhecida no canal. Espero vocês terem aprendido fazer a coxinha. Faço a receita aí, tento fazer na casa de vocês. Me contam nos comentários se vocês conseguiram ou não. Tchau, obrigada por me acompanhar.